Olá, boa noite. Estamos aqui para mais um momento com a palavra de Deus, que hoje se encontra no livro de Miqueias, no capítulo 6, no versículo 8, que fala assim: Eles mostrou a vocês, homens, o que é bom e que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Então Deus ele levanta Miqueias, para falar para o seu povo. Quem era Miqueias? A Bíblia vai falar que Miqueias foi um profeta da antiga nação de Israel, durante o 8º século antes de Cristo. Naquela época, Israel andava cheio de idolatria, fraude e maldade. E a maioria dos israelitas estava ignorando os requisitos de Deus, registrado na lei que Deus deu a Moisés, chamada Lei Mosaica. Ao mesmo tempo, muitos tinham a ideia errada de que poderia ganhar a aprovação de Deus simplesmente por fazer rituais religiosos e oferecer sacrifícios. Então o povo andava, aqui com fraude, idolatria, não era fiel ao seu Deus, não tinha uma fidelidade ao Senhor. E o Senhor usa o profeta Miqueias para trazer o povo ao arrependimento, E aqui ainda fala lá em Provérbios 21, 3, que fala assim: E enviou sua serva para fazer convite desde o ponto mais alto da cidade, o clamando, Então Deus ele enviou, servos para clamar, que o povo estava andando, errado. E aqui ainda fala assim: E o profeta Miqueias explica que agradar a Deus não é algo difícil demais para os humanos. Lá em João 5:3 fala assim: Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Então, a lei, aqui ele vai falar, que a gente, ao obedecer a Deus, não se torna pesado, quando nós andamos de obediência ao Senhor. E aqui ele vai falar mais ainda, para o ser humano. E o que Deus pede de nós se resume em 3 expressões cheias de significado que aparecem neste versículo. As 2 primeiras têm a ver principalmente com a forma como as pessoas lidam com as outras. E a terceira tem a ver com a amizade delas com Deus. Aqui vai falar sobre a primeira, Pratique a justiça. Deus pede ao seu servo, faça o que é correto e justo. Isso envolve pensar e agir de acordo com Deus, com o que Deus diz, e o que é certo e o que é errado. Então nós temos a consciência e nós sabemos o que é certo e o que é errado, porque nós somos instruídos, na lei do Senhor, que é através da sua palavra. Lá em Deuteronômio 32:4, Deus ele vai falar, ao seu povo aqui, que fala assim: E ele é rocha, e as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e não comete erro. Justo é ele. Então Deus, ele é justo e fiel. Então assim como Deus é justo e fiel, ele quer que nós sejamos justos e fiéis também como ele, E fala aqui ainda em Levítico 19:15, ele ainda fala: Não cometa injustiça, e nem julgue, e nem favoreça os pobres, e nem procure agradar os grandes, mas julgue o seu próximo com justiça. Então ele quer que nós julgamos, o nosso próximo com justiça, que nós não venhamos favorecer nem o pobre por ser pobre demais, e nem o grande querendo agradar. Então que nossa balança ela seja igual para todos, seja para o pobre ou para o rico. Então que o nosso julgamento seja igual para um ou para outro, então justiça para todos. E lá em Isaías, no capítulo 1, no versículo 17, Deus ainda fala: Aprende a fazer o bem, busque justiça, acabe com a opressão e lute pelos direitos dos órfãos e defenda as causas das viúvas. Naquela época, os órfãos e a viúva era desprezado, Mas Deus ele estava falando, que nós deveríamos cuidar dos direitos dos órfãos e das viúvas, com justiça.
Então, que nós poderíamos ser justos, cuidar, fazer o bem para essas pessoas, né? E hoje, como igreja, nós temos o dever de amparar aqueles que são menos favorecidos, né? Que são os órfãos e as viúvas. E lá em Hebreu, Deus ainda fala, né? Orem por nós. Estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Então, aqui a carta de Hebreu está falando, né? Que nós temos a consciência limpa e que nós possamos viver de maneira que possamos honrar a Deus em todas as coisas que nós passamos. Em tudo que nós fizemos, que seja para a honra e glória do nosso Deus. E aqui vai falar, ame a lealdade. Essa expressão também poderia ser traduzida como ame e amar, leal. Em um relacionamento, no hebraico, o original da palavra lealdade significa não apenas ser fiel em um relacionamento, mas ir além disso, mostrar bondade e misericórdia às outras pessoas. Deus pede àqueles que querem agradar a Ele que mostre bondade e misericórdia e que também ame essas qualidades. Isso significa que seus servos devem ter prazer em ajudar os outros, principalmente aqueles que precisam. Essa atitude de dar traz alegria. Está lá escrito em Atos 20 e 35. Nós, de todas as nações, aceite todo aquele que teme e faz o que é justo. Então ele fala, né, que nós possamos temer e fazer o que é justo, para que possamos ter a alegria, né, de ajudar ao nosso próximo, aqueles que são mais necessitados. E aqui ainda vai falar sobre ande modestamente com o seu Deus. Na Bíblia, a expressão andar pode significar seguir, certo ou proceder. Uma pessoa andar com Deus quando leva uma vida que agrada a Ele. Noé, um bom exemplo disso. Noé andava com Deus, né? E fala assim que verdadeiramente ele andava com o Senhor, porque fazia o que era certo aos olhos de Deus e mostrava-se íntegro aos olhos de todos os seus contemporâneos. Lá em Gênesis 9, ele vai falar, né, sobre a lealdade, né, de Noé, né, quando ele obedeceu, quando Deus enviou para que ele construísse a arca, e ele obedeceu ao Senhor. E hoje, nós andamos com Deus quando vivemos de acordo com o ensinamento registrado em sua palavra, a Bíblia, a sua palavra que está escrita na Bíblia. Para isso, precisamos ser modestos, ou seja, aceitar a nossa limitação e reconhecer que dependemos de Deus para tudo. Então, que a nossa dependência seja do Senhor, né? Que nós sejamos sempre dependentes desse Deus maravilhoso, né? Que eu e você tivemos essa consciência. Aí você vai ver lá em João 17:3, que fala assim, João 17:3. E esta é a vida eterna, que te conheça o único Deus verdadeiro e justo, Cristo, e o seu Filho amado, né? Então, não tenha outro Deus em nossos caminhos aqui, como eles andavam em idolatria, né? Que o único Deus verdadeiro é o nosso Deus, Criador, né? E o seu Filho, Jesus Cristo. E lá em Atos 17:28, pois nele vivemos e neles movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Então, nós somos descendência desse Deus. E se nós somos descendência desse Deus, ele requer de mim e de você uma posição de justiça, né? Que nós sejamos justos como ele é justo, verdadeiro como ele é verdadeiro, né? Que nós possamos ter essa atitude, essa grandeza, né? De buscar sempre ao Senhor, fazer o que é reto, ser leal a ele, ser verdadeiro, né, em tudo aquilo que somos instruídos, porque a Bíblia está aí para nos instruir, para nos ensinar o que é certo e o que é errado. Cabe a mim e você perceber e colocar em prática, né, tudo isso que Deus ele requer de nós. E não é difícil, igual a palavra de Deus fala, né, a obedecer ao Senhor não é um fardo pesado, e sim leve, né, porque Deus ele tem um fardo leve para cada um de nós, quando nós obedecemos às suas ordenanças, né, que ele deixou para cada um de nós. E lá em Apocalipse, no capítulo 4, no versículo 11, tem assim,
Tu, Senhor, é Deus nosso, és digno de receber a glória e a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Então, a vontade de Deus foi criada por ele, né? Ele quis, ele teve vontade e criou todas as coisas para o seu reino de justiça e de amor, porque ele ama a humanidade, né? E ele nos instrui, né, a cada dia mais a andar no seu caminho, nessa vereda de justiça, né? Um caminho que nos leva a Deus, é um caminho reto, é um caminho que não tem curva, né? Não tem, é como se diz o bom brasileiro, né? Não tem um jeitinho para se chegar a Deus. Não existe outro caminho que nos leva ao Senhor, a não ser através do seu Filho amado Jesus Cristo, aquele que se doou na cruz por mim e por você. Pagou um alto preço, né? Um preço de sangue, para que eu e você tivesse a oportunidade de nos aproximar desse Deus maravilhoso, desse Deus de justiça, desse Deus que nos ama de uma forma tão grandiosa. Então, que nós possamos retribuir esse amor de Deus para com as nossas vidas, demonstrando esse mesmo amor em outras vidas, né? Sendo bom, como ele falou aqui sobre as viúvas, sobre os órfãos, sendo leal à sua palavra e sendo verdadeiro, justo e honesto, né? A honestidade, né? Que não é só para o crente, é para todo mundo. A honestidade, o que está escrito aqui, muitas pessoas falam assim que tem que ser crente, não. É para todos. Aqui a palavra foi escrita para todos aqueles que crêem, né? Que Deus, ele é Pai, ele é Deus verdadeiro, ele é justo e fiel para cumprir na minha e na sua vida aquele que ele determinou para eu e você. Então, assim, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.